Olá, boa tarde para você que já está de olho no NT Sul desta terça-feira. Hoje é 20 de abril. A edição de hoje já está começando e você confere agora os destaques. Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirma drive-thru na quinta-feira e sábado para vacinar contra a Covid-19. Depois da conclusão da vacinação de idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades devem ser as próximas. Trânsito na rua Andrade Neves muda e a gente traz os detalhes. Ruas de Cachoeira são pavimentadas através de programa da Prefeitura que tem a comunidade como parceira. E nós vamos falar sobre a palometa, parente da piranha, que tem sido encontrada no Rio Jacuí e vem preocupando os cachoeirenses. Por exemplo, se tiver um banhista se debatendo na água e tiver pouco alimento natural para a piranha, pode acontecer de ter um acidente. Não é descartado esse tipo de situação, mas não é que a piranha vai sair comendo gente, cortando gente pelo meio, né? E além das notícias, tem a sua participação. Envie mensagem para o nosso WhatsApp com a sua opinião, com uma informação ou com um vídeo. O número está aí na tela, é o 51997697129. Pelo Facebook também dá para participar. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira, procurar a nossa transmissão ao vivo e comentar por lá. Participe, continue de olho na tela, porque o NT Sul já está no ar. Ontem, em Cachoeira do Sul, teve mais um óbito de paciente com coronavírus. Foi uma mulher de 59 anos que estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência. A nota da Secretaria Municipal da Saúde informou também mais 19 casos confirmados de Covid e outros 39 suspeitos. Outros 12 foram descartados e mais 20 estão recuperados. Cachoeira chega a 5.987 casos confirmados desde o início da pandemia e 129 estão como suspeitos. Quase 6.400 já foram descartados e 5.212 são considerados recuperados. 92 pessoas residentes em Cachoeira do Sul foram a óbito com coronavírus. E no HCB, 18 pessoas estão internadas na área Covid, 17 na UTI e 11 na enfermaria. E a gente fala agora sobre a continuação da vacinação contra o coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Saúde do município anunciou que vai ter drive-thru na quinta-feira e também no sábado. Cachoeira do Sul vai ter mais 2 drive-thrus, que são as vacinações no carro, para atender a grande demanda esperada por segundas doses na campanha contra a Covid-19 nos próximos dias. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 22, e no sábado, dia 24. Na primeira ação, vão ser atendidos os idosos que receberam a primeira dose até 24 de março, e cujos retornos para segundas aplicações haviam sido previstos para quarta-feira, feriado de Tiradentes. Nesse dia, os postos de saúde não vão estar operando. Na quinta-feira, além da estrutura do Parque da Fenarroz, as segundas doses estarão disponíveis também nos 9 postos da rede pública de Cachoeira. Já no drive-thru do próximo sábado, a estimativa é oferecer as segundas doses aos profissionais de saúde imunizados em 30 de janeiro com a vacina AstraZeneca Fiocruz e idosos vacinados até 27 de março com a Coronavac Butantan. Num primeiro momento, ainda sem confirmação de nova remessa de vacinas pelo Estado, a ação do sábado deve compreender o drive-thru da Fenarroz e o horário especial nas 3 maiores unidades de saúde da cidade, o S1 INSS, o S4 do Centro Social Urbano e o S14 do bairro Marina, das 7 da manhã às 2 horas da tarde, para as segundas aplicações. Se confirmada a regularidade das entregas do imunizante pela 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, no sábado também poderia ser reforçada a vacinação em primeira dose dos idosos, conforme a Secretaria da Saúde. Para ser vacinado, o paciente deve estar portando documento de identidade oficial com foto e CPF e, de preferência, a carteira da vacinação. No caso da segunda dose, o registro da primeira etapa para fins de comprovação é imprescindível. Portanto, quem precisa se vacinar, quem precisa fazer aí
a segunda dose, já fique atento, tem muita gente que precisaria já ter feito a segunda dose e simplesmente não compareceu. Então fique atento, dá aquela revisadinha na sua carteirinha de vacinação, né? E aproveite se você está aí, portanto, nesse público para fazer a segunda dose nessas datas, né, que a gente trouxe agora na reportagem. Gente, 62 hospitais em 47 municípios gaúchos receberam hoje remédios do kit intubação que estão em nível crítico em unidades de saúde do Rio Grande do Sul. A carga foi transportada em viaturas do 3º Batalhão de Suprimento em Nova Santa Rita. Cachoeira do Sul é um dos 47 municípios contemplados e o Hospital de Caridade e Beneficência recebe 900 caixas de cisatracúrio, que é um bloqueador neuromuscular. Os motoristas cachoeirenses precisam ficar atentos a partir de quinta-feira. O setor de trânsito da Secretaria Municipal de Obras vai tornar mão única o trecho de uma quadra da rua Andrade Neves. Além disso, vai ser possível estacionar no lado direito da rua nesse trecho, que deve ser pintado e sinalizado. O Bernardo Miller traz mais detalhes. Olá, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Nós vamos falar sobre o trânsito aqui em Cachoeira do Sul, porque tem uma alteração importante a partir desta quinta-feira nesse trecho da rua Andrade Neves, entre a rua 15 de novembro e também a rua Moron, uma ação da Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obras e também o setor de trânsito. Eu vou conversar com Luiz Carlos Romani, que coordena a questão de trânsito aqui em Cachoeira do Sul. Coordenador, obrigado por nos atender. Fala sobre essa alteração a partir de quinta-feira, então ela se torna em mão única, o que altera o trânsito aqui em Cachoeira do Sul. Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos, desde que assumimos há 30 dias atrás, verificando toda uma situação da nossa mobilidade urbana. Se faz necessário algumas mudanças pontuais e outras mudanças de maior porte. Inicialmente estamos fazendo essa mudança em virtude que está instalado aqui o comércio na rua Andrade Neves, entre entrocamento da Moron e a Marechal Floriano, até 15 de novembro, e se fez um estudo e se verificou que realmente está necessitando. Tanto é que o pessoal que paga os impostos está ali proibido de estacionar nos dois lados, não afugentando os clientes, mas proibindo os clientes que ali se estacionem ou parem ali para fazer as suas compras. Coordenador, então, a partir de quinta-feira isso será alterado e a Silvia Scopel passa a ser o acesso. Também será permitido o estacionamento de veículos nesse trecho da Andrade Neves, né? Sem dúvida. Como determina a legislação, sempre que se faz um posicionamento de uma via só, se tem a mão, proibição, à esquerda sempre, e à direita, em virtude de quem desce do veículo, que tem que ser descido pela direita. Isso é norma federal. Então, em virtude que as lojas estão realmente à direita ali, nós vamos ter esse estacionamento mão única, vão ter essa via de mão única, favorecendo os comerciantes e também a população que ali se dirige para a aquisição de bens. A pintura e a sinalização, ela começa na quinta-feira e também terá uma orientação, melhor dizendo, no trânsito, porque é uma alteração importante, porque muitas pessoas têm esse hábito de acessar a rua Andrade Neves, né? Sim, sem dúvida. A imprensa já divulgou esse nosso trabalho e nós estaremos orientando, não vamos autuar de imediato, estaremos orientando os condutores e os proprietários de veículos que ali transitam, e teremos ali um bom senso, que é uma necessidade, não é uma proibição do sentido, mas uma necessidade. Em virtude disso, a gente tem que acertar esses pontos, não é tirar localizado uma coisa pontual e transferir para outra quadra. Então, esse estudo foi feito e nós vamos ter aí um bom ir e vir na nossa mobilidade urbana. Tá certo. Então conversamos com o Luiz Carlos Romani, que traz essas atualizações do trânsito aqui em Cachoeira do Sul. Retorno com você, Daniel. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Fica aí a dica, portanto, para os condutores aqui em Cachoeira do Sul, né, motoristas. A partir de quinta-feira, essas mudanças aí na Andrade Neves, então é importante ficar atento, né, para não se confundir, não ter aí nenhuma possibilidade de, daqui a pouco, não apenas a questão da infração, né, mas se envolver em algum acidente por conta dessa mudança. E eu já quero convidar você que está em casa, ligou sua TV agora, está de olho na telinha da TV Novo Tempo, enquanto você almoça, com a família, quem sabe sozinho. Participe com a gente, mande aí a sua mensagem, conte a sua notícia.
ou você pode sugerir também uma reportagem para a gente, se você quiser. Os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação. Daniel, quero participar hoje com vocês aí. Bem simples, você pode pegar aí o seu celular, mandar mensagem no nosso WhatsApp. Atenção para o número, vai aparecer aqui na tela, mas eu enfatizo, é o 51997697129. É só você mandar a sua mensagem, você pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo. Se você quiser gravar um áudio aí, mandar um áudio para a gente no WhatsApp, pode também. Opine sobre os fatos do dia, né? A gente com todo carinho recebe e põe no ar aqui nos blocos de interatividade. Você também pode comentar lá no nosso Face, facebook.com/TV Cachoeira. Tem live lá na nossa página do Face, aí é só passar e deixar o seu recadinho na nossa transmissão ao vivo por lá, tá bem? Estou esperando o seu recadinho. Os próximos dias nos Centros de Atenção Psicossocial de Cachoeira do Sul vão ser de organização para a emissão das carteiras de identificação do autista. Já tem decreto publicado regulamentando esse documento. A carteira de identificação do autista será expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, ficando sob a responsabilidade dos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, o cadastramento dos interessados. As equipes já estão se organizando e nos próximos dias deve ser divulgado o dia da semana em que poderão ser encaminhados os documentos para cadastramento. A inscrição prévia servirá também para a coleta de dados, um censo preliminar que auxiliará o município a ter uma radiografia do número de autistas na cidade. Essas informações serão úteis no processo que busca credenciar o município a receber uma sede macro-regional do TEACOLE, programa que está sendo implantado pelo governo do estado para desenvolvimento de políticas de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista. Os autistas que já possuem carteiras do Movimento Orgulho Autista Brasil, o MOAB, e a Associação de Familiares e Amigos dos Autistas de Cachoeira, a MAX, terão seus documentos reconhecidos no âmbito municipal por meio de um convênio que será firmado com estas entidades. Já está aberto o prazo de matrícula para os candidatos aprovados no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Até o dia 23 de abril, os estudantes devem ficar atentos aos horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino. Esta edição do SISU vai ter uma única chamada. São oferecidas cerca de 206 mil vagas para mais de 5.500 cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior. Quem não conseguiu uma vaga pode participar da lista de espera. Para isso, o estudante deve manifestar o seu interesse por meio da página do SISU na internet, sisualuno.mec.gov.br. Isso deve ser feito até a próxima sexta-feira em apenas um dos cursos que o candidato optou por concorrer. O governo federal pretende destinar até 15 bilhões de reais para ajudar micro e pequenas empresas afetadas pela retomada da pandemia de Covid-19, conforme o Ministério da Economia. Mas, para isso, é preciso que um projeto que flexibiliza a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 seja aprovado no Congresso. E a votação deve ocorrer ainda hoje. Dos 15 bilhões, 10 iriam para o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que complementa a renda de empregados de empresas que reduzem jornadas ou suspendem contratos de trabalho em função da pandemia. E os 5 bilhões restantes iriam para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que financia pequenos negócios com juros baixos e regras simplificadas. A Prefeitura de Cachoeira do Sul desenvolve desde o mês de março um programa com foco na pavimentação de ruas em parceria com os moradores. A ideia está avançando e os resultados são positivos. A repórter Lena Caetano está chegando com mais informações. Boa tarde, Lena. Boa tarde, Daniel, a você e aos telespectadores do NT Sul. Daniel, Cachoeira do Sul possui atualmente, segundo o levantamento da Secretaria do Planejamento, em torno de 102 quilômetros de ruas sem pavimentação. Pessoal convivendo com poeira, convivendo com barro. Com essa preocupação, desde o início do ano está em desenvolvimento, através da Secretaria do Planejamento, o projeto Pavimentão dos Sonhos, que entrou efetivamente em atividade, oficialmente, a partir do mês de março. E já tem muitas ruas participando, muitas comunidades aderindo a esse projeto. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto e dar
dados, dar dicas aos telespectadores, nós temos conosco aqui o Marcelo, ele que é técnico em edificações da Secretaria do Planejamento, da Prefeitura, e está à frente deste projeto. O Marcelo realiza reuniões com as comunidades, explicando como é que funciona esse projeto. É isso, Marcelo? Quantas ruas já estão dentro desse projeto? Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós temos 23 ruas que já são cadastradas no programa, né? Mas já tem contato com mais 5 que a partir de segunda-feira já entraram em contato com a Secretaria da Prefeitura. E assim, todo dia a gente recebe ligações de moradores interessados no programa, saber como é que funciona, saber como é que eles fazem para acessar o programa. E aí, qual é o caminho das comunidades? De repente, quem nos assiste neste momento está interessado, quero pavimentar minha rua, como é que eu faço para mobilizar? Qual é o passo inicial? O primeiro caminho é procurar a Secretaria de Planejamento, né? Lá a gente tem a cartilha do programa explicando para o morador como é que ele deve se proceder. No caso, o morador que está interessado, é muito bom que ele já converse com os moradores do trecho da rua dele, que o pessoal já esteja num acordo comum, né? Tendo esse acordo, eles vão entre em contato com a Secretaria de Planejamento, eu vou passar as informações para eles, pode ser pelo WhatsApp, ou pode ser por telefone, vou passar a cartilha e vou passar um termo de adesão. Esse termo de adesão, cada morador vai assinar, requerendo o programa, né? A gente entra em contato com os moradores, faz reuniões para conversar com todos, né? Qual que é as possibilidades, criar cenários, porque a gente sabe que tem uma dificuldade, né? De aderir ao programa, e a gente faz todo esse apoio da Prefeitura. Marcelo, a viabilização financeira desse projeto, se a comunidade não tiver todo o dinheiro, tem morador com dificuldade de pagar, existe uma possibilidade de também financiamento ser encaminhado através do Sicredi. Isso, perfeitamente. O Banco Sicredi está apoiando o programa, né? A gente faz o projeto da rua, vê uma quantidade de material que vai e o valor da mão de obra junto com o morador. Ele vai ter um valor e esse valor ele vai procurar o banco para financiar. Porque o programa é assim, o morador ele paga referente ao seu terreno. Se o terreno do morador, um exemplo, tem 10 metros, e quando a gente fazer o projeto da rua, que a Secretaria de Planejamento faz o projeto da rua, a rua for 10 metros de largura, o morador ele vai pagar a medida do terreno vezes a metade da rua, mão de obra e material. Aí esse valor ele vai através do Sicredi para financiar. Tem todo esse encaminhamento. Já está em andamento e a primeira rua a aderir ao projeto foi a Rua das Laranjeiras, no bairro Universitário. A gente está vendo aí imagens das obras em andamento, o projeto está bem avançado, né, Marcelo? E é um exemplo de que realmente o programa está funcionando. Sim, os moradores lá estão muito contentes, né, com o atendimento da Prefeitura em referente ao programa, né? O pessoal lá a obra já está em execução. É uma rua, são 100 e poucos metros de ruas, é uma rua de 10 metros de largura, então possivelmente ela já vai estar pronta daqui a um mês. É bem rápida a questão da pavimentação. Qual é a participação da Prefeitura neste projeto? A questão de assistência, de assessoria ao projeto todo é dado durante todo o encaminhamento, o andamento do projeto? A participação da Prefeitura ela é desde o início, no requerimento, na aquisição, no projeto. A Prefeitura também ela faz toda a obra de terraplanagem, ela faz a drenagem pluvial, as caixas de coleta, as bocas de lobo e o acompanhamento da obra. E o auxílio, né? A gente está em contato direto com os moradores, porque esse contato faz com que a obra se ande e tudo aconteça, né? Marcelo, obrigado por tua participação conosco no NT Sul. Daniel, as informações estão aí também na telinha para você, telespectador, que está a fim de mobilizar a sua comunidade para participar deste projeto, acabar então com a poeira, com o barro, aí no seu bairro, valorizar o seu imóvel também. Pavimentando Sonhos é o novo programa da Prefeitura de Cachoeira do Sul, parceria com a comunidade. Daniel, volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações. Se você que está em casa aí nos acompanhando já conhecia o Pavimentando Sonhos, programa da Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul,
sua rua, seus vizinhos aí já estão engajados também nesse projeto? Conte pra gente aí sobre a sua experiência, né? A gente fica feliz aí de poder contar essas informações. Como é que faz para participar? Bem simples. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Daniel falou muito rápido, não consegui pegar o papelzinho e a caneta para anotar. Tá na telinha aí, só copiar o número, salvar no seu celular, né? Para você interagir com a gente, tanto quanto quando o NT Sul está ao vivo, na hora do almoço, ou a qualquer momento do dia você pode mandar mensagem para esse número também, que o povo na nossa redação está a postos. Você também pode interagir ao vivo aqui no NT Sul pelo nosso Facebook, nós estamos ao vivo, tem live lá na nossa página, em facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar com os recadinhos aqui do Face. O Conrado Soares Jaques. Boa tarde a todos, acompanhando as notícias da terrinha, capital do arroz, aqui da Serra Gaúcha. Ele está em Farroupilha. Obrigado, Conrado, pela sua mensagem. Grande abraço, boa terça-feira para você aí. A Sandra e o Everson também estão com a gente. A Fátima Barbosa, obrigado a vocês aí pelas mensagens, tá bem? Vamos agora dar uma olhadinha na nossa telinha. Vamos ver aqui os recados que os nossos telespectadores estão mandando. A Nilza Milanese, aqui de Cachoeira do Sul. Qual a idade que vai estar vacinando na quinta-feira? Questiona aqui a Nilza. Nilza, muito obrigado aí pela sua mensagem. A gente aproveita aqui para reforçar. Na quinta-feira vai ter drive-thru aqui em Cachoeira do Sul para vacinação da Covid, mas atenção, viu? É para vacinação da segunda dose. Como tem um público grande para vacinar, é vacinação para a segunda dose da imunização da Covid-19. Então são idosos que foram imunizados até 24 de março, e aí tem a previsão da segunda dose para o dia 21, que é amanhã, o feriado, né? Então amanhã não tem vacinação, então é a esse público que se destina a vacinação do dia 22, do drive-thru da quinta-feira. E aí onde é que dá para buscar a vacinação? Vai ser na Fenarroz, das 7 até as 2 horas da tarde e também nos 9 postos de saúde aqui de Cachoeira do Sul, tá bem? Já vou aproveitar essa pergunta da nossa telespectadora e já vou também aqui reforçar a informação sobre o drive-thru que vai acontecer no sábado, tá? Para o sábado tem a possibilidade para quem ainda vai fazer a primeira dose, mas isso precisa ser confirmado ainda, se os imunizantes vão chegar a tempo, né? A princípio também está reservado, as doses estão reservadas para quem vai fazer a sua segunda vacina. Então, a quem se destina o drive-thru, a vacinação do sábado? Profissionais de saúde imunizados em 30 de janeiro com a vacina AstraZeneca Fiocruz e também alguns idosos que foram vacinados até 27 de março com a vacina da Coronavac. Aí a vacinação também vai ser na Fenarroz e nas 3 maiores unidades de saúde aqui de Cachoeira do Sul, né? Que é o S1, que fica ali no NSS, o S4 no Centro Social Urbano e o S14 no bairro Marina. O horário é o mesmo, das 7 até as 2 horas da tarde. Então a gente aproveita para reforçar aqui essa informação que a gente já trouxe em reportagem logo no comecinho do programa. Vamos agora aqui para a tela, tem mais um recado, a Thaís, aqui de Cachoeira do Sul. Gostaria de fazer uma reclamação. Faz mais de 20 dias que estamos sem água em casa. Já passou o prazo da religação. Temos criança em casa. A gente liga para a Corsã e só falam a mesma coisa, que vão ligar, mas nada. Alerta aí a nossa telespectadora. Thaís, muito obrigado aí pela sua mensagem, tá bem? A gente vai dar uma olhada também nesse caso, vamos ver o que podemos fazer, porque é um absurdo, né? A pessoa ficar, a família inteira, 20 dias sem água, é realmente aí uma situação bem complicada, né? Tomara que o caso se resolva logo. Bom, você que está em casa, participe com a gente, mande sua mensagem, conte sua notícia. Estamos aqui com os nossos canais de interatividade à sua disposição para você participar e para você fazer o NT Sul junto com a gente. A seguir, tem o quadro Raio-X da Saúde com Francisco Bastos e também, depois da conclusão da vacinação de idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades devem ser os próximos. E nós vamos falar sobre a palometa, parente da piranha, que tem sido encontrada no Rio Jacuí e que vem preocupando os cachoeirenses. Por exemplo, se tiver um banhista se debatendo na água e tiver pouco alimento natural para a piranha, pode acontecer de ter um acidente. Não é descartado esse tipo de situação, mas não é que a piranha vai sair comendo gente, cortando gente pelo meio, né? A gente conta essa história direitinho logo depois do intervalo. Meio-dia e 29 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na hora do almoço.
E eu já quero destacar que já nós vamos falar sobre as palometas, né? É uma espécie de peixe carnívoro que vem proliferando no Rio Jacuí. A gente tem vários relatos de pescadores, né, que tiveram ali a sua pesca atacada, né? E quero convidar você já a participar também, a falar sobre isso com a gente aqui. Afinal, a gente sempre traz, né, uma discussão inclusiva com os nossos telespectadores. Alô, pescadores de plantão, você também já pescou esse peixinho aí no Rio Jacuí? Como é que você está percebendo essa situação? Mande mensagem para a gente, dê sua opinião aí nas nossas redes sociais. Abro aqui mais uma vez, né, destaco mais uma vez o nosso WhatsApp, por onde você pode participar, 51997697129. Ou então, mande seu recadinho lá na nossa live, lá no Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira. Já a gente tem informações detalhadas aí, né, sobre as palometas. Temos um pescador profissional, né, um biólogo, trazendo detalhes sobre estes peixes, né, que estão aí no Rio Jacuí. E a gente fala agora da previsão do tempo em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho, porque a semana segue com tendência de sol, mas com possibilidade de chuva leve em algumas regiões. Veja agora os detalhes. Terça-feira em Cachoeira do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens. Temperatura mínima 15 graus, máxima 27. Quarta-feira, feriado de Tiradentes, tem sol entre poucas nuvens e não chove. Mínima 17 graus, máxima 28. Quinta-feira segue a tendência e o sol predomina ao longo do dia. Temperatura mínima 16 graus e máxima 28. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O estado gaúcho segue sob a influência de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas. Por conta disso, a previsão é de tempo firme em quase todo o território gaúcho, mas tem possibilidade de chuva nos campos de cima da serra e no litoral norte, mas em forma de pancadas fracas, isoladas e passageiras e somente mais no período da tarde. Na fronteira oeste e na região noroeste do estado, o destaque fica por conta da umidade relativa do ar, que tende a registrar níveis abaixo de 30%, e essa condição exige atenção por representar riscos à saúde. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste do estado, máxima de 28. Em Passo Fundo, região norte, 26. Também 26 na região central, em Santa Maria. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. E a gente já vai para mais um bloco de interatividade, espaço que a gente abre aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta, onde você tem vez, onde você tem voz, você pode se expressar aí, falar o que você pensa, né, sobre os diferentes fatos do dia e as visões, diferentes visões, né, sobre aquilo que acontece, nos ajuda aí, portanto, né, a refletir sobre as notícias, sobre os fatos do dia a dia. Portanto, participe com a gente, faça o NT Sul com a gente, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, está aparecendo aí na telinha, é só você mandar o seu recado. Nós vamos começar esse bloco com o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a nossa live, transmissão ao vivo por lá, a gente está ao vivo de Cachoeira do Sul para diferentes cidades do Brasil, né, através da TV aberta, mas também tem live lá no nosso Face. E esse é um canal bem importante aí que as pessoas gostam de participar e a gente abre aí para você também. A Andy Santos está parabenizando o seu esposo, o Silvio, que está de aniversário hoje. Parabéns, Silvio. Tudo de bom para você, felicidades. Vai aí o carinho da Andy para você nessa data especial. A Zoraide Schultz também está passando por aqui, mandando o seu boa tarde para todos. Obrigado, Zoraide, pela sua participação com a gente. A Mara Regina Melo Belo também mandando boa tarde, desejando aí um dia abençoado para todos, né? É um dia muito bacana essa terça-feira, ainda mais que é véspera de feriado, né? Aí as pessoas ficam ainda mais empolgadas, tem aí um descanso pelo menos no meio da semana. O Luiz Augusto também passando por aqui, sempre na audiência em Passo Fundo. Obrigado, Luiz, pela sua companhia com a gente. Aliás, aproveito para mandar o nosso abraço especial para os amigos de Passo Fundo, de Erechim, de Cruz Alta, de Carazinho, Ronda Alta, a nossa querida capital Porto Alegre também, São Lourenço do Sul, algumas das cidades gaúchas, Santa Maria, não posso me esquecer, né? Cidades que compõem a Rede Novo Tempo e que recebem o sinal aqui também, o telejornal NT Sul. Quem mais? A Isabel Cristina também mandando aqui o seu boa tarde. Obrigado, Isabel, pelo seu recado. Vamos aqui para a tela?
A Regina está participando com a gente e ela traz aqui uma reclamação, né? O poste na frente da minha casa, no Habitar Brasil, está quase caindo. Já chamei a RGE e vieram, mas não colocaram outro até agora. Se cair, vai fazer um estrago, diz aqui a Regina, né? Pois é, Regina, obrigado aí pela sua mensagem, né? Alô RGE, né? Essas empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço certamente precisam de mais agilidade, né? Naquilo que fazem. Tem muitos riscos aí que são corridos e que certamente poderiam ser evitados, né? Você que está em casa também pode relatar aquilo que acontece aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade e a gente põe na telinha aqui. Estou esperando o seu recado. Gente, vez ou outra, a gente alerta aqui sobre alguma informação falsa que circula pelas redes sociais. Pois é. E essas notícias falsas, elas se espalham rápido, principalmente por causa da desinformação de quem recebe. Mas fake news são apenas um dos problemas que a desinformação pode causar. Há uma tradição na área da saúde da utilização de siglas e nomes técnicos que justificavam-se durante muitos anos por parte de uma teoria acadêmica de elitização do conhecimento. O SUS veio quebrar com isso, felizmente, e nós tivemos, através das conferências, através dos conselhos de saúde e de uma educação saúde popular, de nos apropriarmos desses termos, a população, os usuários, de maneira geral. No entanto, o que a gente tem observado agora, nos últimos tempos, é de que um número muito grande de termos, eles vêm sendo utilizados, embora um esforço muito grande, especialmente da imprensa, em tentar transformar essas informações em coisas, em aspectos mais palatáveis para a população no seu conjunto. Especificamente em relação às vacinas, nós já presenciamos aí uma situação desagradável e que ela não foi totalmente resolvida, que é um número expressivo de pessoas que não foram fazer a segunda dose. E isso significa que não estão imunizadas. Então, qual é a razão que não foram? Várias teorias aí que foram colocadas, mas fundamentalmente o que eu vejo é que houve uma certa falta de informação por parte não dos gestores, mas todo o conjunto, já que esse é um problema que não é exclusivo das administrações públicas, mas de todos nós. O que nós temos agora é mais uma vacina, a vacina contra a influenza. E já estamos noticiando, especialmente aqui na região sul, a necessidade de uma vacina contra a febre amarela. Então vejam que para o cidadão comum são muitas informações e informações que muitas vezes não fecham, especialmente pela má vontade de algumas pessoas, através das redes sociais, que colocam informações distorcidas e até criminosas. O esforço todo que está sendo feito pelas equipes de saúde, e que é louvável, poderá esbarrar numa consequência que não leve aos efeitos que nós queremos. Porque se a população não acorrer aos postos de vacinação, aos outros instrumentos que são colocados à disposição, conforme determina os produtores de vacinas, as farmacêuticas, como é o caso da Pfizer, da Coronavac e assim por diante, o resultado não é o que nós queremos. E continuaremos diante desse grande problema aí. Vejam que agora, passada a fase dos idosos, nós teremos aquelas pessoas que têm comorbidades, com a necessidade de apresentação de um atestado. Para nós técnicos, talvez, falar em comorbidades possa parecer uma coisa bem assimilável. Mas para o cidadão comum, como que fica essa terminologia extremamente técnica? Quem são essas pessoas? Se já se vacinar, se não se vacinar? Então fica aqui uma sugestão que exclusivamente a gente tem defendido essa tese. Por mais esforço, e isso tem acontecido, por mais competência, por mais dinamismo que as equipes de saúde das secretarias municipais, da Secretaria Estadual, dos órgãos todos,
tenham se envolvido não é suficiente para o tamanho da necessidade. Então a sociedade civil tem que ser chamada, os formadores de opinião têm que ser chamados para darem também essas informações de forma didática para toda a população. O resultado, aquilo que nós queremos, é que a população ela seja imunizada e que a gente consiga ter, sob todos os aspectos, uma volta da normalidade. Os meios de comunicação têm sido grandes agentes para esse processo todo, mas precisamos de mais. Precisamos da informação para o cidadão comum. Não adianta dizer que tem site, ou que tem isso, ou que tem aquilo. Não, tem que ser informação. Sem esquecer, logicamente, do papel dos agentes comunitários de saúde. Eles têm esse contato direto com a população e têm que, logicamente, exercer esta função que é de esclarecimento. É o que nós precisamos neste momento. O coronavírus, ele é muito ágil em ir se transformando. Então, todas as ações e a vacina, lavar as mãos, o distanciamento social, usar máscara, são os instrumentos que nós temos à mão e não podemos desperdiçar. E o Francisco Bastos falou sobre as tais comorbidades, né, que são doenças, e esse é o nosso assunto agora. Olha só, assim que os municípios terminarem de vacinar as pessoas com 60 anos ou mais contra a Covid-19, já vão poder iniciar a imunização de adultos de 18 a 59 anos que têm alguma comorbidade, algumas doenças, né? A vacinação desse novo grupo depende do ritmo do recebimento de doses do Ministério da Saúde e do fluxo de aplicação nos municípios. Concluída mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 dentro dos grupos prioritários de pessoas com 60 anos ou mais, iniciará a etapa para pessoas com comorbidades. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de que este seja o público mais numeroso entre os considerados prioritários, alcançando mais de 1.100.000 pessoas. As diretrizes do Plano Nacional de Imunização apontam que serão 22 as categorias de problemas crônicos de saúde que definirão os próximos imunizados. Entre elas, diabetes, complicações cardíacas, pulmonares ou obesidade mórbida, por exemplo. Para comprovar essas condições, o governo estadual recomenda aos municípios exigir documentos como laudo médico, exames e prescrição ou utilizar eventuais cadastros de paciente nas unidades de saúde. A Secretaria Estadual da Saúde esclarece ainda que, como os municípios são os responsáveis pela aplicação dos imunizantes, cabe às prefeituras organizar a fiscalização para dar direito à vacina. A intenção é de que as pessoas com comorbidades sejam chamadas também de acordo com a pirâmide etária dos mais velhos aos mais jovens. Essa definição depende de orientação do Ministério da Saúde e dos quantitativos de doses enviadas ao Estado destinadas a este público prioritário, mas existe uma tendência que seja por idade, conforme informações em nota enviada pela Secretaria Estadual da Saúde. A programação segue o que prevê o PNI, mas a exemplo do que ocorreu com os agentes de segurança, podem ter grupos prioritários incluídos antes do prosseguimento do plano, como é o caso dos professores. Dentro do grupo com comorbidades estão listadas doenças como diabetes, pneumopatias crônicas graves, como doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares e asma grave, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágios 1, 2 e 3, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos, cardíacos implantados, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática. Trabalhadores informais, nascidos em julho, começam a receber hoje a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também vai ser feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos também no mês de julho.
O dinheiro vai ser depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 4 semanas após o depósito, o dinheiro vai poder ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. O auxílio emergencial é pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Gente, o Rio Jacuí é uma riqueza natural que abriga diversas espécies. Espécies que servem de sustento, alimento e até lazer para muitos cachoeirenses. O lambari, o pintado, a piava são os gêneros mais encontrados na bacia do Jacuí. Porém, uma espécie invasora está preocupando as pessoas que frequentam essas águas. A palometa, uma prima da piranha, está sendo capturada com frequência nos últimos meses. A linhagem é voraz e altamente predadora, podendo consumir peixes que estão em situação de risco ou quando estão em linhas e redes. Nós conversamos com um biólogo que apresentou os riscos e desmistificou os supostos comportamentos da palometa. Isso mesmo, Daniel. Na entrevista de hoje nós vamos trazer as verdades e os mitos dessa espécie invasora aqui na bacia do Rio Jacuí, que vem gerando um alarde muito grande aqui na comunidade cachoeirense, preocupando principalmente pescadores profissionais que dependem do peixe para sobreviver e até banhistas. Eu estou falando da palometa, uma prima da piranha que está ganhando os noticiários e também as redes sociais aqui em Cachoeira do Sul. Para tratar desse assunto, vou conversar com o biólogo e pescador esportivo Laurence Queda, apresentador do programa Biopesca da Fish TV. Laurence, primeiramente um prazer falar contigo. E a primeira pergunta é: por que a palometa chegou no Rio Jacuí? E esclarece as verdades e os mitos em relação a essa espécie. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. A gente está tratando de um assunto que é bem importante. Mas antes de falar sobre como ela chegou, a gente tem que entender de onde é esse peixe, né? A gente sabe por estudos até da equipe do professor Luiz Malabarba, da Federal do Rio Grande do Sul, que fez a identificação dessas espécies alóctones, né, que a gente chama, a biologia chama assim de alóctone, ou seja, espécies que não são nativas de determinada região e foram introduzidas nessa região. Então, esse estudo identificou duas espécies, né? Uma é a piranha, né, que é a Pigocentrus natereri, e a palometa, que é a Serrasalmus maculatus. Como é que esse peixe chegou aqui? Existem evidências, não existe uma comprovação precisa de como esse peixe chegou. Mas sabe-se que nessa região tem muito cultivo de arroz, né? Essas áreas alagadas, né? Então, esses peixes provavelmente saíram dessas áreas alagadas e ganharam o Rio Jacuí. Lembrando que essas duas espécies, né, a piranha e a palometa, Pigocentrus natereri e a Serrasalmus maculatus, elas são nativas da bacia do Rio Uruguai, né? Então, o Rio Jacuí ele está na bacia da Laguna dos Patos. Então, esse peixe não é nativo da região. Peixe que foi introduzido, não se sabe se acidentalmente, que é muito provável, ou foi introduzido por ação humana. Então, a origem desse peixe, ele é nativo da bacia do Rio Uruguai e acabou sendo introduzido aí na bacia da Laguna dos Patos, que inclui o Rio Jacuí. Então, não existe uma certeza de como foi introduzido esses peixes nessa região. Laurence, a gente sabe que a piranha ela é um predador, né, por si só, e no Rio Jacuí, em vários rios, a gente tem os peixes forrageiros, um exemplo aqui do Rio Jacuí, que é o lambari, a própria piava, e tem o predador, que o mais comum é o dourado. Quais os prejuízos da palometa aqui no Rio Jacuí, se tratando dessas outras espécies? Ela pode trazer um desequilíbrio? Completamente, tem muito fundamento isso que você falou. Bom, a gente tem que entender um pouco antes sobre a biologia desses peixes, né, da palometa e da piranha. Então, são peixes que têm o hábito alimentar predador, ele se alimenta de outros peixes, né, até de insetos, pequenos anfíbios. Ele é um predador. Então, a base da dieta deles são outros animais, né? Então, a partir do momento que você introduz uma espécie nova em determinada região, ele vai ter que se alimentar. E ele vai se alimentar o quê? Dessas espécies nativas. Qual é o prejuízo que se tem nesse tipo de situação? Ele vai se alimentar dessas espécies nativas e causar um desequilíbrio ambiental.
né? Então, pode diminuir a presença desses peixes. E esse desequilíbrio ambiental tem um impacto severo, não só no meio ambiente, na natureza, tem um impacto severo também nas comunidades que fazem uso desses recursos naturais, desses peixes que são nativos da região. Então, a piranha predando esses peixes, com certeza vai diminuir a quantidade dessas espécies que são nativas e que são de uso dessas populações que vivem na beira do rio. Laurence, como é a reprodução da piranha? Ela é muito semelhante aos outros peixes? Bom, a piranha tem um tipo de reprodução que a gente chama de ovípara, ou seja, ela deposita ovos ali naquela região alagada, próximo a raízes, né, de plantas aquáticas, e é uma reprodução bastante acentuada. Tem algumas espécies aí que depositam até 5.000 ovos, né? Então é uma reprodução bem grande. E qual que é o pior problema nesse caso de espécies introduzidas? Elas se reproduzem muito rápido, né? Então, elas se reproduzem muito rápido, ou seja, causam um boom no número de indivíduos de piranhas nesses locais. E aí, imagina, aumenta o número de piranhas, ela, consequentemente, vai se alimentar de outros peixes, de outras espécies, e vai causar um impacto tremendo na ictiofauna, né, que é a fauna dos peixes dessas regiões onde ela foi introduzida. Laurence, sobre a palometa, que é o que chega de fato aqui no Rio Jacuí, o que a gente pode esclarecer de mitos que as pessoas acabam criando sobre a palometa? A gente recebe muitos vídeos nas redes sociais de peixes praticamente partidos ao meio. O que você pode trazer de verdades e deixar de lado esses mitos, até para tirar um pouco a preocupação da população que utiliza o Rio Jacuí para tomar um banho no verão, enfim, e não fica com aquela imagem de uma espécie que pode trazer algum prejuízo físico? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender qual que é o papel ecológico, né? Qual que é a função que as palometas desempenham na natureza e nos seus locais onde elas são nativas, né? Endêmicas. As piranhas e palometas têm um papel ecológico muito importante, que é o que, como elas são predadoras topo de cadeia, elas garantem o equilíbrio ecológico desses ecossistemas, ou seja, elas retiram alguns indivíduos e mantêm o equilíbrio. Outro papel importante desses animais é que eles são considerados como os recicladores das águas. Então, esses animais que estão debilitados, que estão doentes, né, na natureza, a piranha vai lá e remove. Ela preda esses animais. Então, ela tem essa função ecológica muito importante. A partir do momento que essas palometas são introduzidas em alguns locais, ela vai explorar esse ambiente em busca do quê? De alimentação. Então, ela vai predar esses peixes que são nativos. Então, ela vai comer lá um lambari, ela vai comer a piava, vai comer o dourado, vai comer os peixes de couro, né, como as cacharas, os surubins. Então, vai causar esse prejuízo na fauna local, na fauna nativa. Em relação ao ser humano, né, o que ela pode causar, a gente não pode causar alarde que ela vai sair comendo gente como nos filmes apresentam, né? A gente sabe que é um peixe que tem o hábito predador e que, se por uma questão de um desequilíbrio ecológico, né, se houver um crescimento populacional exagerado desses peixes, ele vai explorar outros recursos, né? Por exemplo, se tiver um banhista se debatendo na água e tiver pouco alimento para alimento natural para piranha, pode acontecer de ter um acidente. Não é descartado esse tipo de situação, mas não é que a piranha vai sair comendo gente, cortando gente pelo meio, né? Muito pelo contrário, ela vai tentar se distanciar. Mas caso ocorra esses desequilíbrios ambientais, pode sim acontecer alguns ataques. Laurence, para a gente encerrar, e a pergunta que não quer calar: como combater a palometa no Rio Jacuí? Teria uma fórmula para diminuir a população dessa espécie invasora? É uma situação difícil fazer o tipo de controle desses animais, principalmente em ambiente aquático, porque eles dispersam muito rápido, né? Eles têm todo esse corpo hídrico, né? Todos esses rios e lagoas para nadar, para se dispersar. Eles se reproduzem e povoam esses locais muito rápido. O controle é muito difícil, né? Existem alguns mecanismos para remoção desses peixes, como barreiras, um choque elétrico, que acaba afetando também a fauna nativa, a fauna endêmica, a própria pesca. É uma situação bem complicada, não existe assim um mecanismo que garanta
com efetividade plena a remoção desses peixes. A minha orientação é a seguinte: quando se capturar esse tipo de animal, né, esse tipo de peixe que não é nativo, ele tem que ser retirado desses ambientes, justamente por tudo aquilo que eu falei, por todos os prejuízos que eles podem causar nas espécies nativas dessas regiões, né? É um alerta que eu sempre dou, né, que introdução de espécie exótica não nativa, além de ser um prejuízo tremendo para o meio ambiente, é um crime previsto em lei. Então, jamais a gente deve introduzir uma nova espécie em qualquer tipo de ambiente, seja qual ele for. Tá certo, Laurence. Obrigado por esclarecer esse assunto que vem ganhando a discussão aqui em Cachoeira do Sul, principalmente quem frequenta o Rio Jacuí, a chegada da palometa aqui na bacia do Jacuí, e, consequentemente, aqui no município de Cachoeira do Sul. Eu que agradeço, fico à disposição e faço esse alerta, né? Se você capturar uma palometa, identificar ela como a palometa, né? Retire esses animais desse ambiente, não devolvam eles para a água, porque eles causam sérios danos, não só ao meio ambiente, como também para o homem, e assim vai. Tá certo, Daniel. Conversamos com Laurence Queda, biólogo, pescador esportivo, esclarecendo as verdades e os mitos da palometa que chegou de vez aqui no Rio Jacuí. Eu retorno com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações. É assunto que vem ganhando as redes sociais, né, com fotos, pescadores que publicam ali sobre esses animais que são capturados, né, aqui no Rio Jacuí. Bom, a gente abre espaço aqui para mais um bloco de interatividade aqui no Jornal NT Sul. Você participa com a gente através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Diariamente tem a nossa live por lá, mesmo espaço onde a gente publica as diferentes notícias do dia, né? Nesta página, facebook.com/TV Cachoeira. E você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp, rede aí que é bem simples, né? Muito fácil, o aplicativo muito simples para você utilizar e participar, 51997697129. Portanto, vamos aqui para a nossa telinha e vamos ver os recados que chegam para a gente aqui. O Rogério Pasqualin está mandando aqui a sua mensagem. Precisam rever as colocações de sinalização. Isso é próximo ao Horbach. Ele manda aqui uma foto. Vamos ver aí a foto que o Rogério Pasqualin encaminha para a gente. Olha aí, tem uma placa sobre a questão de obedecer à sinalização, né? Só que a placa está no meio da calçada aí, né? Portanto, um ciclista que vai passar, alguém que vai a pé aí por esse espaço, né? Pode ter alguma dificuldade. Rogério, muito obrigado aí pela sua mensagem, viu? Pela observação importante, né? Nem sempre o pedestre ou o ciclista é priorizado, né? Quando essas construções são feitas, e é um erro, né? Deveria ser mais bem posicionada, ou melhor posicionada essa placa aí, com toda certeza. Obrigado pela mensagem. A Juliane da Silva Moraes também está participando aqui. Já cansei de ligar para a Secretaria de Obras para virem colocar lâmpada em um poste da rua Felipe Moser, bairro Ponte Verde. Já faz mais de 4 meses, ligo uma vez por semana para lá e nada, diz aqui a Juliane. Obrigado, Juliane, pela sua mensagem. Esse que é um tema, eu sempre destaco aqui, né, um dos maiores volumes de reclamações que a gente recebe sobre serviços públicos, né, prestações de serviços, dizem respeito, portanto, à questão da iluminação pública. A gente já fez reportagem recente sobre isso. A Prefeitura, a informação que a gente tem é que os materiais chegaram, as equipes do setor de iluminação estão na rua fazendo a execução desse trabalho, mas tem uma demanda muito grande que está aí acumulada, né? E as equipes não são tão grandes assim. E, portanto, essas situações, como a gente acabou de relatar, são várias, né? A Prefeitura também precisa intensificar, acelerar aí a questão do cuidado com a iluminação pública. Muito obrigado a você que interagiu, mandou sua mensagem para a gente aqui. A edição de hoje do NT Sul fica por aqui, mas amanhã, feriado de Tiradentes, a gente se encontra, claro, de novo, ao meio-dia. No nosso site você pode continuar de olho nas notícias, é só acessar novotempo.com/NTSul. Uma ótima tarde para você, até amanhã, continue de olho aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tchau!